Olá, paz do Senhor, está no ar ao vivo o programa especial Fora da Caixa, Mesa Escatológica. E comigo, alguns amigos, irmãos, teólogos, homens de Deus irão participar deste programa. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos sortear depois um livro, ainda essa semana. Você faz a sua pergunta, mas só participa deste sorteio se você é seguidor de algum dos nossos irmãos, o Instagram de cada um deles, e também se você comentou nesse vídeo aqui no canal do YouTube. Aqui na Mesa Escatológica você pode fazer a sua pergunta pelo chat do YouTube, nós vamos aqui ler e vou passar essa pergunta para os nossos convidados. Está aqui comigo, à minha esquerda, pastor Gabriel Oliveira Porto. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor Juliano, graça e paz a todos, pastor Ivan, pastor Elias, é um prazer aqui estar com todos vocês e espero que nessa noite aqui nós possamos solucionar muitas dúvidas aí do pessoal que está nos assistindo aqui com relação à escatologia, né? Uma primeira pergunta aqui na Mesa Escatológica, a pergunta é essa aqui, vai para ti, pastor Gabriel. Como provar biblicamente a distinção entre Israel e igreja? A pergunta está contigo na Mesa Escatológica. Muito importante essa pergunta. Eu diria até que saber demonstrar, né, o conceito de distinção entre Israel e igreja é um dos pilares do dispensacionalismo, né? Inclusive, não é à toa que eu abordo isso em 2 dos meus livros, tanto no de escatologia quanto no que eu falo sobre doutrina da igreja. Eu tenho um capítulo só sobre distinções entre Israel e igreja. Mas eu poderia explicar assim de algumas formas mais simples a partir dos próprios textos bíblicos. Então, a gente precisa primeiro retornar à igreja primitiva e pensar assim, como os apóstolos enxergavam isso? Eles enxergavam judeus e igreja como a mesma coisa, Israel e igreja como a mesma coisa, ou como grupos diferentes? Aí nós precisamos primeiro analisar o desenvolvimento da igreja de Cristo, porque a primeira geração de cristãos, de seguidores de Jesus, era toda de judeus. Os judeus já faziam parte de Israel. Então, como eles já faziam parte de Israel e se tornam seguidores de Cristo, naquele momento, Israel e igreja ainda era uma coisa só, né? Não havia uma distinção clara entre isso. Mas a partir do momento que o evangelho começa a ser pregado para gentios, então ali nós vemos com Cornélio, depois com o pessoal em Antioquia e se espalhando o evangelho entre os gentios, vai se formando essa distinção mais clara entre Israel e a igreja, formada por judeus e gentios, como diz ali a carta aos Efésios. Então, como os apóstolos enxergavam isso, numa igreja já, vamos dizer assim, depois de uns 20 anos já de início da igreja primitiva, onde a igreja já tinha gentios? Nós vemos a partir dos próprios textos bíblicos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 32, Paulo diz assim para os coríntios: não se tornem pedra de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Jesus Cristo. Eu também procuro agradar a todos de várias formas, né? Então ali o próprio apóstolo Paulo, ele já enxergava a igreja e Israel, ou os judeus, como grupos distintos e os mencionou separadamente. Mas essa questão só foi fechada de fato aproximadamente 25 anos após o início da igreja, com o Concílio de Jerusalém, e descrito lá em Atos 15, e também o próprio Paulo menciona um pouquinho sobre ele na carta aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 1, onde qual foi a motivação do Concílio de Jerusalém? A história conta ali nos textos bíblicos que eles estavam reunidos, os apóstolos, em Antioquia, e enquanto tinha só gentios ali, Pedro estava sentado com eles, comendo com eles, se confraternizando. A partir do momento que chega um grupo de judeus, o apóstolo Pedro, ele posso dizer assim, fica intimidado, levanta da mesa dos gentios, vai sentar com os judeus e para de falar com os gentios. E isso deixa Paulo muito bravo. E aí ele se levanta e, assim, parafraseando um pouco para os nossos dias, fala: Pedro, você é judeu, mas vive como gentil?
E agora, só porque os judeus chegaram, você vai fazer distinção e vai se apartar deles? Não está certo isso. Jesus aceitou tanto judeus quanto gentios. E aí Pedro fala assim, precisamos nos reunir e subir a Jerusalém para discutir essa questão. E aí foi convocado o Concílio de Jerusalém, inclusive para decidir se um cristão de origem gentia, alguém que se converte a Cristo de origem gentia, se ele automaticamente precisava se judaizar, se tornar seguidor da lei de Moisés e guardar os mandamentos da lei de Moisés. E ali é muito interessante porque o próprio Tiago, um dos irmãos de Jesus ali segundo a carne, que era na época o pastor da igreja de Jerusalém e foi anfitrião dos apóstolos no concílio, ele, depois de ouvir a fala de Pedro, de como o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios, ele diz assim: agora eu entendi, conforme já havia sido revelado pelos profetas, que na atual era, né, a era da igreja, Deus deixou de lado Israel e se voltou para os gentios, a fim de, dentre os gentios, reunir um povo para o seu nome. E esse povo é a igreja. E aí ele continua dizendo, e concordam com isso os profetas quando dizem, depois disso, ou seja, depois que essa missão de reunir um grupo dentre os gentios para o nome de Jesus, que é a igreja, depois que essa missão tiver concluída, ele diz, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Né? Então ali, eu costumo dizer, o primeiro dispensacionalista foi Tiago, porque ali ele já definiu o dispensacionalismo, distinção entre Israel e igreja, na atual era que era da igreja, Deus tem esse objetivo de levantar dentre as nações um povo para o seu nome, e quando essa obra estiver concluída, e quando vai estar? Com o arrebatamento. E aí quando a igreja for arrebatada, Deus vai se voltar novamente para a casa de Israel e reconstruir a tenda caída de Davi. Glória a Deus. Né? Como diz Romanos 11, por exemplo, com a conversão da casa de Israel. Né? Então, por que nós fazemos distinção entre Israel e a igreja? Porque Paulo fez, porque Pedro fez, porque Tiago fez, porque os apóstolos faziam essa distinção. Então, nós não estamos fazendo nada além do que os próprios apóstolos fizeram. Glória a Deus. Próxima pergunta na mesa escatológica, pastor Gabriel Oliveira Porto. Daniel, capítulo 9, versos 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Existem 6 objetivos ali das 70 semanas de Daniel. 7 semanas mais 62 semanas e a contagem começa desde a ordem da saída para restaurar Jerusalém até que o Messias seja tirado. E depois vai dizer que o povo do príncipe que há de vir, enfim, falta a última semana. A pergunta do nosso irmão é: existe um intervalo entre a semana 69 a 70ª semana? Se existe esse intervalo, ele já dura 2000 anos. Biblicamente, é possível haver este intervalo? Primeira pergunta. A segunda, emendando com esta, por que não é possível já ter se cumprido a 70ª semana de Daniel? A pergunta está contigo na mesa. Ok. Então, profecia das 70 semanas de Daniel, está lá no livro de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Primeiro ali nós precisamos explicar o contexto ali em que Daniel recebe essa profecia. O início do capítulo 9, a escritura diz que Daniel estava estudando os livros das escrituras, ou seja, os livros do Antigo Testamento que já existiam naquela época. Ali já era os anos finais do cativeiro babilônico, então a maioria dos livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos. E o texto diz que então Daniel, estudando o livro do profeta Jeremias, ele entende, conforme a profecia dada a Jeremias, que o cativeiro, a desolação do povo de Israel ali na Babilônia, duraria 70 anos. Isso está lá em Jeremias 25, também em Jeremias 29. E fazendo as contas ali pelo ano do reinado em que se encontrava, início da dominação persa ali, né, do reinado de Dário, reinando debaixo da autoridade de Ciro da Pérsia, ali nessa província da Babilônia que foi tomada pelo Império Persa,
Fazendo as contas, nós vemos que já se fazia cerca de 67 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, estava cativo na Babilônia. Então ele fez as contas. Opa, se está profetizado que vai durar 70 e já se passaram 67, significa que daqui a 3 anos, mais ou menos, o cativeiro vai terminar. E Deus vai permitir, de alguma forma, mover as águas para que o povo de Judá possa ser liberto desse cativeiro e voltar à sua terra. E o texto diz que ele estava lendo as Escrituras, ou seja, vários livros, não só Jeremias. E isso nos leva a acreditar que ele estava lendo também livros como Isaías, por exemplo, ou outros livros que falam de forma profética do reino messiânico, de que o Messias se manifestaria no futuro e começaria o reino messiânico. E por que eu acredito que ele estava com isso em mente? Porque naqueles dias estava se cumprindo uma profecia de Isaías. Isaías, o final do capítulo 44, emendando com o versículo 1 do capítulo 45, vai dizer que Deus levantaria um homem chamado Ciro, que seria o seu ungido, e que por meio de Ciro ordenaria que Jerusalém fosse reconstruída e que os seus alicerces fossem novamente lançados. E justamente com a dominação persa, o homem que se torna o rei governante mais poderoso do mundo era Ciro da Pérsia. Então é interessante que Isaías já o chama pelo nome de forma profética 150 anos antes de Ciro nascer. E Daniel, vendo o cumprimento dessa profecia, certamente ele iria continuar lendo o livro de Isaías, que fala de muitas profecias messiânicas, o Messias se manifestando e o reino messiânico sendo trazido e tendo seu início. E isso o levou a crer de que então, depois daqueles 3 anos, quando o cativeiro terminasse, será que quando o povo de Israel voltasse para a sua terra, o Messias se manifestaria e já começaria o reino? E foi justamente para isso que Deus envia o anjo Gabriel ali para dar essa resposta para ele. Foi muito bom num certo aspecto de receber a resposta, a explicação, mas também eu posso dizer que foi um balde de água fria em Daniel, porque o anjo vai dizer, olha, não vai ser agora como você está pensando, mas um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, foram determinados por Deus a fim de concluir 6 propósitos, e depois disso é que vai de fato começar o reino messiânico. E aí os 3 primeiros propósitos estão associados à primeira vinda de Cristo, dar fim aos pecados, fazer expiação, cessar a iniquidade, pela morte e sacrificial de Cristo, morte e ressurreição. Agora, os 3 últimos, o quarto, quinto e sexto, diz que ele vai ungir o santo dos santos, trazer a justiça eterna, ou o reino de justiça, e selar a profecia, cumprir as profecias bíblicas. Então, esses 3 estão associados à segunda vinda de Cristo, principalmente esse propósito aqui, trazer o reino eterno, o reino de justiça, que é o próprio reino messiânico. Em outras palavras, a profecia está dizendo, olha, o reino messiânico só vai começar depois desses 490 anos. E aí ele diz que deveria começar a ser contado a partir de uma ordem que mandasse reconstruir Jerusalém. Jerusalém e o templo. A gente vê depois que essa ordem foi dada ali por Artaxerxes, está lá em Neemias 2, versos 1 a 8, quase 100 anos depois que Daniel recebeu essa revelação, 444 depois de Cristo. E então o tempo vai contando. A profecia separa essas 70 semanas de anos em 3 blocos. No primeiro bloco, 7 semanas, 49 anos, seria o tempo que demoraria para Jerusalém ser reconstruída completamente, com ruas e muros e o templo. E depois disso, mais 62 semanas, até a vinda do príncipe, o ungido, o Messias, E aí a primeira coisa que nós devemos ver, a que momento histórico se aplica essa vinda? Esse cumprimento dessas primeiras 69 semanas, 7 mais 62. Porque quando nós fazemos as contas da forma correta, utilizando o calendário judaico, o ano judaico, nós vemos que essa conta bate certinho em Nissan, o equivale ao nosso abril, do ano 33 depois de Cristo. Então, quando que essa conta bateu? Quando Jesus entra ali em Jerusalém, montado num jumentinho, alguns dias antes da Páscoa.
O dia que nós costumamos chamar de Domingo de Ramos, né? Ali em Mateus 21 vai chamar de a entrada triunfal. Foi o dia 10 de Nissan do ano 33 depois de Cristo. Então ali se cumpriram as primeiras 69 semanas, quando Jesus entra em Jerusalém. Mas olha o que a profecia continua nos revelando. Ela diz assim: depois disso, né, dessas 62 semanas que vieram posterior às primeiras 7, aconteceriam 3 coisas. E aqui entra a questão do intervalo, para nós entendermos, né? Porque, voltando lá no início do escopo, o anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Não é sobre todo mundo. Teu povo, povo de Israel, povo de Judá, tua santa cidade, Jerusalém. Então, todos os eventos da profecia das 70 semanas, eles estão delimitados dentro desse escopo. Eles são para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Por isso que nós sabemos que a manifestação do Messias não é o nascimento de Jesus, porque ele não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém. Não é o batismo de Jesus no Jordão, porque ele não foi batizado em Jerusalém, foi batizado no Rio Jordão, a 9 quilômetros de Jerusalém. Quando que Jesus entra em Jerusalém para ser recebido pelo povo judeu como Messias? É a entrada triunfal, é o Domingo de Ramos, não tem outro evento. Por isso que nós sabemos que termina ali as primeiras 69 semanas. E aí a profecia continua dizendo: depois disso ocorreriam 3 coisas. Primeiro, o ungido seria morto e já não estaria mais, seria retirado. Nós podemos entender isso como a ressurreição e a ascensão também. E aí depois o segundo evento, Jerusalém e o templo seriam destruídos pelo povo de um governante que virá. Então peraí, vamos analisar um pouquinho. 10 de Nissan. Entrada de Jesus, Domingo de Ramos. Quando que ele foi morto? 5 dias depois, na tarde do dia 14 de Nissan, né, ao 5º dia após a entrada dele. Então, ok, de um evento para o outro, 5 dias. Vamos dizer que teoricamente é contínuo, não tem intervalo, né? Mas e da morte e ressurreição de Jesus até a destruição do templo de Jerusalém? Quanto tempo passou? Ano 33, a gente foi para o ano 70. 37 anos depois do primeiro evento para o segundo evento. E ainda tem um terceiro. Quer dizer, se do primeiro para o segundo passou 5 dias, do segundo para o terceiro já passou 37 anos, e a última semana de Daniel só vai ser mencionada lá no verso 27, e o próprio texto já mostra que tem um intervalo de tempo indefinido para que esses 3 eventos de transição se cumpram para depois o início da última semana. E aí o terceiro evento, né, depois da destruição de Jerusalém e do templo, fala que a terra entraria, né, voltando no escopo da profecia, teu povo, tua santa cidade. Então sempre vai se aplicar ao povo de Israel, a cidade de Jerusalém. E aí fala que se iniciaria um estado de constante falta de paz. Guerras e desolações foram decretadas até o tempo do fim. Guerras na Terra Santa, guerras para o povo de Israel. Desolações para a Terra Santa, desolações para o povo de Israel. Então o que a profecia está dizendo aqui é que a Terra Santa, Canaã, Israel, Jerusalém, entraria num estado de constante falta de paz. Não haveria longos períodos de paz até o início da última semana. E que o povo de Israel também, o povo judeu, por onde passasse pelo mundo, mesmo espalhado, seria perseguido. Haveria desolações, tribulações e falta de paz em qualquer lugar que esse povo fosse. E como de fato isso se cumpre até os nossos dias. Então nós estamos no cumprimento desse terceiro evento, que fica ali na transição entre a semana 69 e a 70. Quando vai começar a última semana de fato? Lembra aquele príncipe, o povo de um príncipe ou de um governante que virá, é que destruirá Jerusalém. Perceba que quem destrói não é o príncipe, é o povo. É o povo de um governante que virá. Ou seja, esse governante, esse príncipe virá do mesmo povo que destruiu Jerusalém, né? O Império Romano na época. E aí o texto diz, ele fará um acordo com muitos por uma semana, um acordo de paz. Então perceba que é exatamente o evento que faz a transição. Hoje nós estamos ainda vivendo nesse constante estado de falta de paz na Terra Santa e para você ver isso, liga a televisão, vai para a internet, olha os jornais,
Você não está vendo ali agora, recentemente, agora, nesse momento, Israel está em guerra contra o Hamas, ali na faixa de Gaza? Então essa profecia está se cumprindo hoje, diante dos nossos olhos. Constante falta de paz em Israel, constante falta de paz com o povo judeu. Quando que vai começar a última semana de Daniel de fato? Quando surgir esse líder entre os gentios, esse príncipe do mesmo povo que destruiu Jerusalém, e ele fará um acordo de paz com judeus e seus inimigos, podem ser os gentios, os árabes, enfim, palestinos, pode dar o nome que você quiser, mas gentios, judeus e os seus inimigos. Ele conseguirá fazer um acordo de paz de 7 anos, e esse acordo será efetivamente respeitado dos dois lados. Aí sim começa a última semana de Daniel. Então eu poderia dizer, de forma assim, bem sucinta, qual é o ponto central desse argumento, que no meu entendimento é irrefutável. Se a própria a profecia diz que entre o final da semana 69 para a semana 70 já teria que ter ocorrido esses 3 eventos, o Messias seria morto, Jerusalém, o templo seria destruído, o povo de Israel e a Terra Santa entraria num estado de constante falta de paz. E nós vemos que entre a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém se passaram 37 anos, aí o preterista vai dizer assim, tudo isso está abarcado dentro da última semana de Daniel. Aí eu falo assim, legal, então a última semana, ou seja, os últimos 7 anos tem que ter pelo menos 40 anos, porque eles vão do início do ministério de Jesus até a destruição de Jerusalém. Faz algum sentido isso? Para não ter intervalo, a última semana tem que ter 40 anos. Né? Os últimos 7 tem que ter 40. Então, a única forma de explicar isso é com esse intervalo. E é simples entender isso, porque como a profecia ela é para Israel e Jerusalém, a igreja não entra nisso. A igreja é mistério de Deus não revelado no Antigo Testamento. E é por isso que, durante esse período em que esses 3 eventos de transição estão em andamento, Deus escolheu para ser a era da igreja. Que é o que eu falei agora há pouco lá atrás, fazendo a citação que Tiago faz ali do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Deus, ele finalmente havia entendido que nessa atual era Deus deixou Israel de lado, se voltou para os gentios para levantar o povo para o seu nome. E quando esse propósito estiver concluído, aí sim ele vai novamente se voltar para Israel, dando início à última semana novamente. Né? E eu acho muito interessante os preteristas fazerem acusações desse tipo, porque a interpretação preterista das 70 semanas é a pior de todas, ela é péssima. Né? Eu cheguei até já alguns anos atrás, publiquei nas redes sociais, nós podemos destacar pelo menos 7 erros na interpretação preterista de 60 semanas. Primeiro, eles começam a contar na data errada. Né, a profecia diz, a partir da ordem para reconstruir Jerusalém e o templo. Eles pegam decretos anteriores ao de Artaxerxes que mandavam reconstruir só o templo, não falavam nada da cidade. E eles dizem, começa a contar aqui, começa a contar ali. Né? Aí outro erro, se a profecia é para teu povo, tua santa cidade, qual calendário devemos usar para contar, o judeu ou o romano? Lógico que é o judeu, mas o preterista conta pelo calendário romano. Né? Tudo isso para forçosamente tentar encaixar o fim das 69 semanas ou no nascimento de Cristo ou no início do ministério de Cristo, sendo que nenhum dos dois foi em Jerusalém, não casa no escopo da profecia. E aí, depois, quando eles tentam também colocar o início da última semana com o início do ministério de Jesus, eles são obrigados a forçosamente dizer que o ministério de Cristo durou exatamente 3 anos e meio, nem um dia a mais, nem um dia a menos, o que não está na Bíblia em lugar nenhum, e que depois da morte e ressurreição até o início da perseguição da igreja teria durado também mais exatamente 3 anos e meio. Né? Além de ficar sem explicação a questão das 70 semanas. Então, são vários erros que vão se acumulando, né? Depois, se você quiser, pesquise ali no meu Facebook, tem esse artigo ali, 7 erros da interpretação preterista das 70 semanas de Daniel. Vocês vão ver que, para tentar encaixar no sistema dele, eles têm que errar em pelo menos 7 questões diferentes numa profecia de 4 versículos.
Já pensou, tem mais erro do que versículo. Em 4 versículos você tem que errar 7 vezes para conseguir encaixar no sistema deles. Então realmente não tem como. Não tem como. Pastor Gabriel Oliveira Porto, Apocalipse capítulo 20, versos de número 4. Final da tribulação. Aqueles que foram decapitados, degolados dentro do período tribulacional, haverá uma ressurreição, que no versículo de número 5 é chamada de a primeira ressurreição. Ora, se esta é a primeira ressurreição, como pode haver um arrebatamento antes do período tribulacional com uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo, como está estabelecido em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17? Há uma única ressurreição? Como resolver essa questão aqui na mesa escatológica? Muito boa essa pergunta. E a explicação desse texto, da mesma forma que todas as outras, né, que isso já foi citado várias vezes aqui, está na própria Bíblia, em outros textos que falam de ressurreição. Aqui no caso, o melhor texto para nós entendermos essa lógica é 1 Coríntios 15, onde o apóstolo Paulo vai dedicar um capítulo inteiro, mais de 50 versículos, a respeito de ressurreição. E aí ele fala ali, desde o início, a ideia de ressurreição, o conceito de ressurreição, como será o corpo da ressurreição, até que ele chega e diz assim, olha, preste atenção, ressuscitaremos sim, mas cada um na sua ordem. E aí ele fala, Cristo, as primícias e os que são dele em sua vinda. Então ali, o próprio apóstolo Paulo já mostra que a ressurreição de salvos tem mais de uma etapa. Na verdade, a primeira ressurreição ela já dura há 2000 anos. Porque quem deu início à primeira ressurreição? Cristo. O próprio Cristo, como um homem, quando ressuscitou com o corpo glorificado, e de forma imortal, indestrutível, no corpo, né? E que é o mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo que nós teremos na ressurreição também, ele deu início à primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, ela começou com o próprio Cristo. E como nós podemos entender isso? A Bíblia, quando ela fala de primeira ressurreição e segunda ressurreição, ela não está falando de eventos específicos, mas ela está falando de tipos de ressurreição. Então, toda a ressurreição, que é a ressurreição de salvos, ressurreição para a vida eterna, a Bíblia vai chamar de primeira ressurreição. E depois toda a ressurreição, que é a ressurreição de perdidos, porque muita gente não se dá conta disso, mas os perdidos também irão ressuscitar. Não só os salvos. Os perdidos também irão ressuscitar para comparecer perante o grande trono branco de Deus, serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo, com um corpo. Com um corpo, porque houve ressurreição, se foram ressuscitados, tem corpo, né? E então, toda a ressurreição de salvos faz parte da primeira ressurreição. Ali o texto de Apocalipse 20, versos 4 a 6, ele está falando do momento em que se conclui a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela começa com Cristo, depois ela tem um seu ápice, posso dizer assim, no arrebatamento da igreja, onde todos os santos, os salvos da igreja, já falecidos no momento do arrebatamento, serão ressuscitados com corpos glorificados, e ela terá sua conclusão no final da tribulação, quando Jesus voltar, ressuscitando os santos do Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento, mais os mártires que morreram durante a tribulação. É interessante que isso é mostrado no próprio livro de Apocalipse, porque se nós formos lá em Apocalipse 6, versos 9 a 11, diz assim, e quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Cristo e da palavra que deram. E eles disseram a Jesus, ó Senhor, mestre, quanto tempo irá demorar para vingar o nosso sangue? E aí Jesus disse assim, eu estou parafraseando um pouquinho, mas Jesus disse, olha, se acalmem aí, que ainda vocês têm que esperar até se juntar com vocês todos os que ainda vão morrer durante a tribulação, a grande tribulação. E foram dadas vestes brancas a eles para simbolizar, olha, vocês estão salvos, se acalmem aí e aguardem.
E aí depois nós vemos mais à frente, quando fala, viu uma grande multidão com vestes brancas e folhas de palmeiras, e perguntei, quem são estes? Né? E o anjo respondeu para João, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ali já estava concluído, né? Todos os mártires que haveriam de morrer durante a tribulação já tinham morrido, então pôde haver essa ressurreição, que se dará exatamente depois da volta de Cristo no final da tribulação, com os santos do Antigo Testamento, mais os mártires da tribulação. E aí, como nesse momento, todos os salvos que já estavam mortos aguardando a ressurreição, já terão ressuscitado. Porque, vamos pensar, tem todos os santos do Antigo Testamento, mais os da igreja, mais os que morrerem durante a tribulação. Né? O conjunto de salvos é esse, até o momento da volta de Jesus. Os da igreja ressuscitam no arrebatamento. Quando Jesus volta, ele ressuscita todos os do Antigo Testamento, mais os mártires da tribulação. Então eu posso dizer que o paraíso, vamos dizer assim, o lugar onde os salvos mortos aguardam a ressurreição, naquele momento ficou vazio. Não tem mais ninguém. E aí, por isso que o texto diz, esta é a primeira ressurreição, ou seja, olha, se concluiu agora. E aí o texto completa, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. Então o final da primeira ressurreição precede o início do milênio, porque todos os salvos têm que ressuscitar antes do milênio começar para poderem experimentar o milênio já em forma ressurreta. E aí nós vemos que a segunda ressurreição, que é a dos perdidos, ocorre só depois do milênio. Né? Então, é importante não confundir. Primeira ressurreição e segunda ressurreição está falando de tipo. Uma é só de salvos, a outra é só de perdidos, e não de eventos isolados específicos. Temos a pergunta do irmão Luiz, ele é de Portugal. A pergunta é, haverá segunda chance? A igreja sobe no arrebatamento. Os que não subiram com a igreja, estes terão uma segunda chance no período tribulacional? A pergunta está na mesa. Olha, em tese, vamos dizer que não é impossível de alguém que não cria antes do arrebatamento, mesmo tendo conhecido o evangelho, vir a crer durante a tribulação. Mas os textos bíblicos nos indicam que o foco de evangelismo de Deus durante o período tribulacional não é esse. O foco é o povo de Israel e aqueles que ainda não haviam ouvido o evangelho. Né? Porque vamos pensar o seguinte, se a pessoa não se converte hoje, com toda essa facilidade, né, informação disponível de forma pública, aberta, pregação do evangelho massiva, pouca perseguição na maioria dos lugares, a pessoa não se converte? Será que no período tribulacional, onde a pessoa literalmente terá que dar a vida por Cristo, ser perseguida pelo governo, pelo sistema, viver à margem da sociedade como um marginal, um criminoso, passar fome, frio, sede, falta de remédio, falta de roupa, viver fugindo e no final a grande maioria deles ser preso, torturado e por fim morto por decapitação, como a Bíblia nos diz, pelo testemunho de Cristo? Eu pergunto, quem não creu do jeito que é hoje, será que no futuro irá crer diante disso? E eu vejo textos como 2 Tessalonicenses 2, quando vai falar do anticristo, diz assim que Deus, né, por sua permissão, sua vontade permissiva, permite que o anticristo exerça um poder sedutor para que todos aqueles que se recusaram de antemão a crer na verdade, creiam na mentira. Então estes que ouviram o evangelho e rejeitaram, o anticristo exercerá um poder quase que hipnótico sobre eles para que eles o sigam. Mas por quê? Porque de antemão já tinham rejeitado a verdade. Né? Rejeitar implica em ter ouvido o evangelho e não crido, não aceitado. Né? Então, eu não digo que é impossível, mas será muito difícil. O grande alvo do período tribulacional são os judeus e os que ainda não ouviram o evangelho. O irmão Christian, ele está acompanhando da Bélgica. A pergunta do irmão Christian é essa. Existe alguma harmonia da última trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios 15 com a última trombeta, a 7ª trombeta de Apocalipse 11?
Paulo está falando desta trombeta ou João em Apocalipse está mencionando uma trombeta que Paulo já havia mencionado em 1 Coríntios, capítulo de número 15? Que última trombeta é essa que Paulo cita em 1 Coríntios? Essa é boa, hein? Está na mesa aí, está na mesa escatológica. Mas, irmãos, na verdade, tem formas muito mais simples de poder refutar essa ideia dessa vinculação das trombetas. Basta você pegar a datação das cartas do Apocalipse e Coríntios. Coríntios foi escrito ali por volta entre 55 a 60, no máximo. Já Apocalipse na década de 90. Então, existe um hiato aí de mais de 30 anos entre um livro e outro. E uma regra básica, assim, de entendimento não se pode dar uma interpretação ao texto que era impossível de ser compreendida pelos leitores originais. Aí será que faz algum sentido? Olha, eu vou... vamos supor Paulo. Eu estou escrevendo isso aqui, viu, Coríntios? Mas ninguém vai entender nada do que eu estou escrevendo. Mas não se preocupem, daqui a mais de 30 anos, quando a maioria de vocês tiver morrido sem ter entendido, Deus vai levantar João lá na ilha de Patmos para escrever o complemento do que eu estou colocando aqui. E aí a geração que lê o livro de Apocalipse vai conseguir entender o que eu escrevi hoje. Né? Faz algum sentido isso? Dizer, olha, Coríntios, ninguém vai entender o que eu escrevi aqui, né? Claro que não. Então, assim, não se pode vincular, se fosse o contrário, vamos supor, Apocalipse já tivesse sido escrito e já tivessem essa informação. Aí, ok. Mas se basear que a informação-chave para entender um texto de Paulo ainda seria escrita em outro livro de outro autor mais de 30 anos depois, não faz sentido nenhum. Então a própria datação já mata isso daí, né? Não tem muito segredo. Exato. Pastor Gabriel Oliveira Porto, livros, contato, redes sociais, fique à vontade na mesa. Amém. Então, pessoal, eu sou autor dessa coleção de teologia, coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes, o Entenda a Trindade, onde eu falo sobre Pai, Filho, Espírito Santo e doutrina da Trindade, Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo sobre o ser humano, doutrina sobre o pecado e doutrina da salvação. Manual Prático de Escatologia, onde eu falo sobre profecias e fim dos tempos. E Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo sobre tanto os anjos quanto os anjos maus, ou também chamados demônios, e a doutrina da igreja. Esses são os 4 volumes da coleção Teologia Fácil. Você pode entrar em contato diretamente comigo para adquirir essa coleção. Eu envio por correio para todo o Brasil. E aí você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 São Paulo 98697 5043. 11 São Paulo, 98697 5043. As minhas redes sociais, eu tenho o perfil no Facebook, é só jogar lá Gabriel de Oliveira Porto, você vai me encontrar. E o meu canal no YouTube também, pr.Gabriel de Oliveira Porto. Lá você terá vídeos de pregações, aulas, palestras, devocionais, participação em programas de televisão. Já tenho por volta aí de uns 150 vídeos para vocês poderem crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. O programa Fora da Caixa, Mesa Escatológica, neste feriado especial, está chegando ao fim, mas você pode adquirir livros e cursos na descrição deste vídeo. Acessa lá e você terá acesso a cursos e também outros livros escatológicos. Agradeço a todos que estiveram conosco participando deste programa muito edificante. Foi um tempo de crescimento. Aos convidados, que Deus os abençoe. Chegando ao fim, fiquem na paz e, para a glória de Deus, continuaremos servindo a Jesus Cristo e edificando vidas através do programa Fora da Caixa. Deus abençoe.